Então, eu fiz mestrado e doutorado na pós-graduação em Ciências das Religiões. Eu trabalho na UFPB, sou técnico administrativo, e estou aqui na Itália agora desenvolvendo o pós-doc. No meu mestrado eu falei sempre com a professora Lúcia, como minha orientadora, e o professor Giovanni Casadio como meu co-orientador. No meu mestrado, falei sobre Raffaele Pettazzoni, diretamente. No meu doutorado, eu falei sobre os sucessores de Raffaele Pettazzoni. E agora no pós-doc, sempre com Raffaele Pettazzoni, mas em diálogo com um estudioso brasileiro, que ainda estou construindo isso. Eles, em 1924, eles trocaram correspondências, e a pesquisa é praticamente reconstruir, né, esse diálogo e entender um pouco de que se tratava essas cartas, né, reconstruir esse arcabouço teórico entre esses dois estudiosos da religião. O Jorge Bertolassi Stella, no Brasil, e Raffaele Pettazzoni, da Itália. Ainda estou no início, né, da pesquisa, porque esses dois, cheguei aqui em fevereiro, e o primeiro mês para coletar material, e depois assistir, né, seguir, acompanhar as aulas do meu supervisor. Terminou agora há pouco e vim para cá. Eu estou na residência, e agora vamos para uma outra etapa, né, que é essa de partilhar com vocês essa construção, né, desse pensar teórico-metodológico de Raffaele Pettazzoni. Eu acho que foi isso que a professora Lúcia chegou até aqui, né, para vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. É, da escola italiana, mas é justamente isso. Então, mas é justamente isso que hoje eu gostaria de focar mais em Pettazzoni, porque para entender quem veio depois dessa escola italiana, é preciso entender Pettazzoni, né? Então, eu vou tentar aqui dividir, compartilhar o slide, professora Lúcia. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, janela. Pronto, ok. Dá para ver? Peraí, outra. Deixa eu ir para ele aqui. Não sei se eu vou... Pronto, agora quando eu compartilho, eu perco... Eu não sei o que vocês estão vendo, né? É isso aí, né? Vocês estão vendo a tela História das Religiões, não é isso? Eu já fiz. Peraí, então deixa eu sair porque... Deixa eu sair aqui porque está aparecendo. Não, porque quando eu sair agora, eu vejo todos os slides aqui e a imagem no meio, né? Não sei se é que vocês estão vendo. É, eu estou nela. Então, eu estou nele e aí eu abro a tacinha, como tipo uma tacinha, que é para mostrar ele em grande. Eu não sei. Pronto, ó, agora. É isso que eu fiz, mas vocês estão vendo o Rafael Pettazzoni? Estão vendo isso aí na tela? Sim. Pronto, então vamos lá.
Então, Rafael Pettazzoni, ele nasceu em 1883 e faleceu em 1959. Ele é da cidade de São Giovanni Pescicetto, né? Essa cidade é próxima a Bolonha, onde ele tentou muitas vezes, antes que a cátedra fosse instituída, ensinar, né, história das religiões. E aí ele é conhecido como mentor da Escola Italiana de História das Religiões, de pensamento histórico comparativo. Só que aqui, inclusive, eu coloquei isso na tese, que apesar dele ser, assim, o mérito dessa escola é dele, mas ele não era ainda conhecido como Escola Italiana de História das Religiões, através de Pettazzoni, né? Essa escola romana, escola italiana, ela surge muito depois, quando Pettazzoni, ele se aposenta, né? E aí tem os seus sucessores que vieram após a aposentadoria de Pettazzoni, os 3 colocados que conseguiram, né, após Pettazzoni ter essa cátedra, em um evento internacional, alguém ali naquele momento desse evento, ao se referir a esses 3 sucessores, Brelit, Ernesto de Martino e Hugo Brandt, alguém cita, dizendo, eles são da escola italiana, e fazendo uma referência, mas não é porque existia uma escola italiana como a escola francesa, a escola cultural, história cultural. Ela surge a partir desse evento, esse rótulo escola italiana, né? E isso a gente tem um livro de Angelo Brelit, que aí ele vai explicar bem direitinho como isso ocorreu. Então, muitas vezes a gente escuta falar, a escola italiana, e às vezes engloba, né, a escola italiana como ela tivesse surgido a partir de Pettazzoni, não é. Então, eu sempre que vou falar e que tem escola italiana e escola romana, eu gosto de explicar esse detalhe, né, porque ela não surgiu a partir desse ensinamento diretamente. Quando Pettazzoni recebe a cátedra e vai ensinar, a única referência era Pettazzoni mesmo. Se falasse algo sobre a Itália, era Pettazzoni a referência, tá bom? É um detalhe, assim, que eu gosto de trazer. Outra coisa é o titular, né, Pettazzoni foi o titular da primeira cátedra de História das Religiões, na Universidade La Sapienza, em Roma, e fundador, em 1925, da revista Estudo e Materiale de História das Religiões. Aí, aqui também tem um detalhe para ser dito. Essa cátedra de História das Religiões, ela surgiu também muito antes, em 1800 eu anotei aqui, em 1886, ela surgiu como História das Religiões, só que no ano seguinte, ela mudou de nome para História do Cristianismo, que existe ainda hoje, História do Cristianismo. E quando eu estava fazendo a minha pesquisa, no mestrado e no doutorado, eu achei estranho isso, só que o meu foco era outro, eu nunca fui atrás, mas eu pretendo descobrir por que essa cátedra surge e depois ela não tem uma continuidade, e ela vai ser reproposta novamente 37 anos, mais ou menos, né? 37 anos. E isso é uma coisa que ocorre, né, que ninguém fala, que ninguém comenta quase. Por que que isso surgiu, né? Porque houve essa mudança. E é muito curioso isso. Se a professora Lúcia, não sei se ela está me ouvindo, é parecido com aquela situação que tem aí no Brasil. O povo fala assim, o primeiro curso de Ciências das Religiões foi na Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas ele só durou um ano, e depois ele acabou. Então, assim, essa mesma coisa, só que a Juiz de Fora, se eu não me engano, ou foi um padre, ou foi um pastor que
que esse curso mesmo, ele fosse extinto. Já aqui, eu não sei dizer o porquê. Então, também tem esse detalhe. Outra coisa é que algumas leituras, a gente, quando vai ler sobre essa cátedra, a institucionalização dela, um momento, aqui quando está ligado o termo para esquentar, a gente seca muito a boca. E eu vou, de vez em quando, peço desculpa a vocês, de vez em quando vou ficar molhando, porque resseca a boca. E essa cátedra, quando ela é instituída em 1920, entre 23 e 24, alguns autores falam 1923 e outros 1924. Eu vou explicar por quê. 23 é quando essa cátedra ela vem instituída pelo Ministério da Educação, que é aqui na etapa das públicas instruções. E no Brasil, o Ministério da Educação que institui essa cátedra. Aí o que acontece? Quando ela vem instituída, já no finalzinho de 1923, abre-se para concurso, né? E o período, entre o período do concurso e a primeira aula, ela fica, os autores, alguns citam 23 e outros 24. Então, por isso que, às vezes, em algumas leituras, eu, às vezes, lia dizer, mas por que ele está dizendo 23 e o outro autor diz 24? É por isso. E eu estou informando porque, como a gente não tem muito material em italiano que explique isso, algumas vezes que vocês encontrarem, o 23 é quando foi instituída, e 24 é quando Petazzoni, ele vai dar a primeira aula, né, a aula inaugural dele, em 17 de janeiro, inclusive, ano passado, né, foram 100 anos então, 100 anos da instituição da cátedra, entre 23 e 24, e aqui se falou muito sobre 100 anos, né, dessa cátedra de História das Religiões. Nós fizemos, inclusive, um webinar, né, que está disponível, que também o professor Natália Spineto dá também traz esse panorama do que ocorreu, por isso que eu não foquei muito nisso, no meu slide, do que ocorreu para que essa cátedra fosse instituída na Itália. Então, em janeiro de 1924, ela veio instituída, e em 1925, Petazzoni, ele funda a revista Estudo e Materiais de História das Religiões. Por que ele funda essa revista? Porque quando tudo que se escrevia sobre história, sobre religião, muitas vezes vinha indexado, a revista vinha fechada. E aí, quando ela surge associada a uma cátedra, isso fica mais difícil de ser fechada, né, a revista, e mais fácil de falar da religião desvinculada de uma confissão. Então, vocês estão vendo o slide? Vocês estão me ouvindo? Sim, está na slide. Sim, é que eu fui explicando os 2 primeiros itens e estou entrando agora no item que essa revista que ela trouxe para... Não, eu não vejo o número dele, eu não consigo ver o número, eu abri ele... Não, tem os itens falando que ele foi... Não aparece para vocês? Então, peraí, deixa eu sair aqui. Deixa eu sair. Vocês, eu já estou entrando nesse aqui, ó. Vocês estão vendo a foto do Petazzoni, e cada item aqui, eu falei agora, que ele é conhecido como escola italiana. Vocês não viram isso, então? Então vou deixar dessa forma aqui, porque já que vocês não veem quando eu abro
Porque quando eu abro aqui a tela, maximizo, ela não fica... Deixa eu ver se é assim fica melhor. Não. Assim vocês veem melhor? Dá para ver? Assim dá para ver melhor. Tá, então vamos lá. Então, no último ponto desses slides, eu estou falando que a respeito da revista Estudo e Materiais de História das Religiões, que essa revista, ela traz no campo da história das religiões um conhecimento mais amplo, né, dentro e fora da Itália. Petazzoni passa a ser mais conhecido. O modo dele, o método de pesquisa dele começa a ser mais divulgado através dessa revista. No segundo slide, vocês estão vendo agora? Pronto, porque eu vou fazer tudo manual mesmo. Dá para ver? Sim, atividade acadêmica agora. Pronto, então aí o que foi que eu tentei fazer? Eu tentei trazer um pouco da apresentação de Petazzoni, trazer a atividade acadêmica dele, na medida que eu for explicando, eu vou dizendo quais foram os obstáculos que ele encontrou nesse desenvolvimento da atividade acadêmica dele. E aí, então, Petazzoni, ele desenvolveu o seu trabalho no ambiente cultural no início do século XX, como a professora Lúcia bem colocou, no qual a cultura italiana era dominada pela figura do filósofo Benedetto Croce. E aí, segundo Croce, Croce não era só um filósofo, também precisa dizer aqui. Ele era um político, ele foi ministro da educação, ele foi senador, ele era uma figura muito influente na cultura italiana. Ele tinha uma revista, né? E quando essa cátedra foi instituída, Croce faz uma crítica após a primeira aula de Petazzoni, né? Após a aula inaugural, ele escreve nessa revista La Crítica, e aí ele diz que a história das religiões, né, ela não tem sentido como ser estudada como uma ciência, e porque a religião não possui um valor autônomo, e o método comparativo não é um método adequado, né? E aí eu vou explicar por que tudo isso. Então, ele faz essa crítica bem focada, né, sobre esse ensino, sobre a instituição dessa cátedra. Então, aí, o que eu pensei? Se falar só isso de Croce, dizer que ele foi contra isso e não dizer nada sobre ele, dificulta também as respostas, né? E por que ele diz que a religião não tem autonomia e por que o método não é adequado. Isso, sem explicar, fica solto, né? Então, eu tentei trazer aqui para vocês. Benedetto Croce, ele era influenciado ele era um hegeliano, né? Então tinha influência de Hegel no seu modo de pensar. Ele era um crítico do positivismo. Ele desenvolveu uma filosofia do espírito justamente a partir de Hegel, e espírito aqui é entendido como a mente humana. Então ele articulou uma visão idealista, historicista, de interpretar a realidade, né? Vamos agora ver se consigo. Deixa eu ver por aqui, para eu não saltar. Estão vendo o próximo slide? Aí no próximo slide eu trago o que seria esse idealismo de Croce, e depois eu vou explicar o que é o historicismo de Croce. Vocês estão vendo o slide do idealismo? Sim. Gente, eu vou ficar perguntando, porque se eu perder o contato, porque como eu não sei, e eu vou ficar sempre perguntando, porque já ocorreu que eu fiquei falando e as pessoas já não estavam me ouvindo. Então, eu vou ter esse feedback, porque eu não vejo vocês, tá? Se eu ainda estou conectada. Então, o idealismo de Croce, ele diz que a realidade é a expressão do espírito. Sempre, eu fiz questão de colocar espírito, porque em outras leituras vocês vão encontrar espírito, mas sabendo que todas as vezes que lê espírito, vai colocar mente, né? Ele está se referindo ao termo mente. E aí, ele lia a realidade é a expressão da mente. Então, para ele, não existem fatos neutros.
porque os fatos são elaborações da mente humana. E o conhecimento é a atividade criadora, né? O conhecimento ele é uma criação. E no idealismo, também, quando o espírito conhece algo, ele está dando forma, quando a mente conhece algo, ele está dando forma, está organizando e está interpretando, produzindo sentido. Então, isso está tudo no plano da mente, ok? Para o idealismo. Já o historicismo, ele vai falar que tudo que ocorre na mente vai estar na história, tudo é história. E a história é criação, não é repetição de fatos. A história, ele rejeita, né, a separação também entre fato e valor. Aí, o que quer dizer isso? Ele quer dizer, ele nega a ideia de que o historiador, inclusive é por isso que ele é um crítico do positivismo, que ele nega a ideia de que o historiador, que ele pode ou deve separar o que aconteceu, entendido como fato, do julgamento de valor que faz sobre algo. Ou seja, quando um historiador ele vai trazer algo como relevante, para Croce, ele já está imbuído dentro dessa escolha do que é relevante, um juízo de valor, moral, político, cultural, que ele diz que é impossível de existir essa separação, que eu coloquei até aqui, separação entre fato e valor. Então, o historicismo de Croce, eu trouxe muito resumido, só para não passar, assim, o que seria esse idealismo, esse historicismo, que eles juntam os dois, né, para fazer sua filosofia da história, e eu trago isso porque Croce, é a partir disso que ele vai falar da religião não ter autonomia. E eu achei melhor trazer esses elementos, apesar de bem resumido, para que vocês pudessem fazer esse link, né? Porque Croce, ele diz que a mente humana, ela funciona de forma universal em qualquer tempo, em qualquer espaço, dentro dessas categorias de pensar. E aí, vamos ver se vai mais aqui adiante. Continuando com o historicismo, né, para ele, o conhecimento histórico é sempre uma interpretação atual. Não é uma simples reprodução do passado, mas sim uma interpretação feita no presente, com base em nossas preocupações, valores e perguntas atuais. A história, para ele, ela vai ocorrer com essas perspectivas. E ele diz assim, não se conhece o passado como ele foi, mas como ele é interpretado hoje, à luz das necessidades contemporâneas, né? E para alguns pensadores isso é bem atual, né? E aí eu tentei fazer um quadro. Gente que quiser se interessar, se aprofundar mais nisso, esse assunto de Croce está na história como pensiero e como azione, é a história como pensamento e ação, porque, veja, ele fala do idealismo, né, historicismo, idealismo, e também na estética como ciência da expressão e linguística geral. Nesses dois livros, a estética tem em português, a história como penseiração, eu não sei, porque esse da estética eu tenho um livro em português, o outro tem em italiano, então nem sei dizer se existe, mas deve ter. Na história, o pessoal estuda muito Benedetto Croce. Para o que a gente vai utilizar aqui, para explicar Petazzoni, eu trago só esses elementos, porque vai me auxiliar para explicar como são essas categorias onde Croce vai descartar a religião. Então, as categorias do espírito, né, as categorias da mente. A mente humana para Croce, né, tem algumas categorias, algumas formas que, através delas, nos exprimimos e agimos. Então,
para Croce, elas são essencialmente duas. A forma do espírito teórica, que ela está no plano cognitivo, do conhecimento, e a forma do espírito prática, ou seja, o pensar e o agir. Por isso que a obra é história como penseiro e como ação, pensamento e ação. Só que essa forma do espírito teórica, ela se divide em duas outras esferas, como também a forma do espírito prática se divide em duas esferas. Aí, como é isso? A teórica, ela vai dividida na esfera, essa é a forma dele ler a realidade, né? A esfera estética, belo e feio, a esfera lógica, verdadeiro e falso, a esfera econômica, o que é útil e o não útil, e a esfera ética, do bem e do mal. Para ele, tudo tem que se enquadrar nessas duas, né, formas de espírito e dentro dessas 4 esferas, ok? Aí, aqui, continuando. Aí eu trouxe um exemplo. Para Croce, a mente funciona como essas 4 esferas, como eu já disse, ou seja, na realidade da mente humana, a mente humana pensa e age de acordo com essas 4 esferas, até falei, você nem me lembrava que tinha colocado, em todos os lugares e em qualquer situação, certo? E quais são as implicações dessas descrições do espírito humano para Croce, né, dadas por Croce? Ele torna a religião menos interessante e a religião, dependendo de como ela for considerada, ela vai ser reduzida a qualquer outra coisa. O que é? Ela não vai ter uma autonomia, ela vai perpassar por algo. Vamos ver se eu explico melhor agora no próximo slide. Aí, vamos ver, no momento em que a religião dá teorias sobre as características de como o mundo funciona, aí ele diz que ela é reconduzida à filosofia, porque a filosofia, né, ela vai como uma teoria que explica o mundo e os aspectos teológicos das religiões. A filosofia já fazia isso, então não precisa da religião. Aí vem um outro exemplo, que quando a religião produz mitos, ela funciona um pouco como a arte, que produz imagens, narrativas, coisas bonitas para se sentir, para se ouvir, né? Para se ver. Portanto, a religião pode ser reconduzida à arte. Ele vai, dentro daquelas categorias, se ocorrer alguma coisa que se encaixe como religião, por exemplo, o do verdadeiro e falso, que a religião, a religião cristã, ela é verdadeira. Ele diz, não, então isso vai para o plano moral, não tem religião aí, é uma coisa moral. E ele ia desconstruindo isso, tirando, né, dessa forma, a autonomia da religião ser estudada como objeto de uma ciência, entende? Porque a história das religiões está dizendo o quê? Vai se estudar a religião como objeto de pesquisa. Então, se ela não tem autonomia, ela não pode ser objeto de uma ciência, né? E ele vai argumentando, discutindo por que não essa autonomia da religião. E o historicismo, né? Aí sim, aí Pettazzoni, ele... Aí eu já vou trazer, eu trago também o que é que ele traz de desconstrução na perspectiva de Benedetto Croce, e aí eu vou trazer o que Pettazzoni diz disso, né? Em outras palavras, não existe uma categoria, uma forma, um modo original do funcionamento da mente humana que, segundo Croce, se identifica de alguma forma com a religião. Porque ele vai jogando para uma daquelas esferas, né? Ao invés disso, sua origem surge com base em outros tipos de esferas do funcionamento da mente humana, portanto, a religião não tem sua própria autonomia, tá certo? Vamos ver aqui. Aí, além disso, ele faz uma crítica, né, ao método comparativo.
E aí, quanto ao método comparativo, ele diz que o método comparativo típico da história das religiões, porque quando o Pettazzoni faz a sua prolusão, ele vai dizer que vai estudar a religião como objeto de pesquisa dessa ciência, história das religiões, e vai utilizar o método comparativo. E aí ele diz, né, esse método comparativo tipo da história das religiões, fundamentalmente deveria ser rejeitado. E continua, porque Croce era um historicista, isto é, ele entendia muito a importância da centralidade da história, mas, segundo ele, a história é algo irrepetível. Lembra que eu li lá que ele vem... eu trouxe esses elementos que Croce, ele afirma, e aqui eu afirmo e rebusco isso para explicar quando ele vai negar o uso da comparação, porque ele diz que, segundo, que a história é algo irrepetível e singular, não pode haver uma classificação, porque quando se compara, se faz uma classificação, né? E a história sempre nos diz coisas novas, mas a comparação busca aspectos comuns, a gente tem que buscar algo comum entre uma coisa e outra para se comparar, né? Como se fossem elementos de continuidade. Então, ele vai justificando, né, o porquê a comparação não era adequada para a história das religiões. Deixa eu ver mais aqui. E aí ele continua, né, com essa crítica quanto ao método, já que na história, né, nada se repete, logo, a única coisa que pode ser feita, se fazer, quando estudamos a história, é reconstruir exatamente o contexto. Ou seja, para Croce, não teria sentido fazer essa comparação, né? A comparação só é útil nas ciências naturais, como botânica, zoologia, para classificar cientificamente. O evento histórico, no entanto, é um evento irrepetível, original, ou seja, cada momento histórico nos apresenta eventos originais, novos, peculiares e repetíveis. Então, ele insiste, né, nesse ponto, que não se repetindo, não tendo... se na história nada se repete, os eventos são originais e novos, o que você vai comparar, né? E aí, foram essas duas críticas de Benedetto Croce quanto ao objeto e quanto à comparação, quanto ao método, né? Aí eu trouxe, depois disso, não sei se eu estou conseguindo trazer para vocês, eu estou tentando trazer o pensamento de Croce, a crítica que ele fez, explicar por que ele fez essa crítica, e agora eu vou passar para um outro impedimento, né, que Pettazzoni encontra, esse contexto dele, tinha, além do pensador Benedetto Croce, tinha a dominação cristã, que não dava brecha para que outras religiões pudessem ser vistas ou tratadas como tal, porque na história das religiões ia ser tratado pelo nome, o nome em si já diz, não ia ser tratado uma religião. Caso contrário, ele não teria tido problema para essa cátedra ser instituída. Talvez não no âmbito público, né, mas do jeito que Pettazzoni fez a proposta dele e mostrou na aula inaugural, ele também teve essa crítica da parte, né, da parte cristã, né, da dominação cristã, que na Itália era bem forte. Então, porque o cristianismo ele era visto e tratado como uma religião. Então, por que estudar uma outra religião, né, principalmente no contexto italiano? E aí, que é o berço, né, do cristianismo. E aí, se vê, né, que Pettazzoni era visto como um precursor que buscava dar a outros sistemas de crença a mesma atenção dada ao cristianismo, que ele queria fazer isso, e ainda vislumbrava dar à história das religiões o devido caráter científico, dialogando com outras disciplinas e refutando o historicismo absoluto de Croce, porque Pettazzoni, ele não
quer fazer um historicismo fechado. Ele quer ampliar esse modo de Croce, aplicando esse historicismo ao objeto religião, e não só para uma específica religião, abrir para que outras religiões pudessem ser estudadas. Então, ele teve problemas de um lado e de outro, do lado da parte do clero e como de intelectual, como influente, como Benedetto Croce, que também, através deles, os seus seguidores, né, do mesmo pensamento de Croce. Mas aí, Pettazzone, né, ele influenciado por outros pensadores, que aí isso é importante, que a professora Lúcia já tenha já falado para vocês. Ele leu João Batista Vico, um filósofo, precursor do historicismo, Max Miller, que é o que cunhou, né, o nome de Ciências das Religiões, os antropólogos, Taylor e Fraser, o etnólogo Andrew Langer, porque Langer é importante e Pettazzone vai dialogar, porque Pettazzone ele vai falar muito do ser supremo. E Langer, não sei se a professora Lúcia já explicou, mas não sei se é na história das religiões ou na ciência das religiões, Langer vai trazer esse ser supremo das civilizações aborígenes australianas, e ele dá um impulso para o Padre Schmidt falar sobre que o monoteísmo é a religião primordial. E aí esses dois, principalmente esses dois últimos, e mais o Padre Schmidt, Pettazzone vai discutir com ele um bom tempo, desconstruindo que o monoteísmo é a primeira, a religião, como ele diz, agora me fugiu, acabei de dizer, o monoteísmo é a religião primordial, e não o politeísmo. E aí Pettazzone vai desconstruir isso, e ainda é atual essa desconstrução de Pettazzone, né, que vem primeiro o politeísmo, e ele vai historicizar tudo isso, trazendo para a história das religiões, comprovando com os fatos que não foi o monoteísmo, né? E também o Padre Schmidt, ele é interessado porque os outros que são positivistas não estão nada interessados com a religião, mas ele sim, né? Ele sim. Ele queria mostrar mesmo, porque ele é um padre, e ele queria dar essa, como que eu posso dizer, essa visão, né, e comprovar baseado em Langer, que Pettazzone vai explicar tanto porque Langer vê essa ser supremo que existindo nessa civilização dos aborígenes australianos, quanto desconstruindo o Padre Schmidt. Que eu não estou trazendo aqui isso, porque eu estou focada de mostrar como seria essa teoria e esse método. Mas é para só trazer essa influência desses pensadores. Nem sempre ele está concordando, às vezes ele discorda, mas concordar e discordar é porque está influenciado da leitura, né? É como se pensarmos nós. Eu escrevi o mestrado, fui ler autores. Aí, alguns autores, eu estava de acordo que eles serviam para minha pesquisa, e outros não. Aí, era mesmo, se nós pensarmos, né, como uma ideia, né, um exemplo, é a mesma coisa, ele vai buscar essa justificativa para essa cátedra ser instaurada, né, justamente nesses pensadores, e vai ali trabalhando sempre nisso. E outra coisa, hoje nós já temos essa cátedra de ciência das religiões, de história das religiões. Quem está aqui estudando história das religiões pensa que não tem mais medo, amanhã essa cátedra vai ser tirada, vai deixar de ser ofertada. Pode ocorrer, mas isso vai ter um processo.
E Petazoni estava ali, né, lutando para essa cátedra continuar, né, não ocorreu o que ocorreu em 1800, sei lá, agora 886. Estão me ouvindo, né, gente? Sim. Sim. Obrigada, tá? Vou descendo aqui. Então, a partir desses pensadores, aí ele vai, né, desenvolvendo, né, o seu pensamento. Então, ele vai responder agora, porque ele tem esses pensadores, né, ele vai responder a Croce, e aí eu trouxe de um modo bem sintético, bem resumido, né, que ele diz: toda a vida intelectual humana poderia ser explicada com base no funcionamento do espírito humano, o espírito, como dizendo a Croce, né, como da mente humana. O termo espírito não se refere a algo sobrenatural ou religioso em si, mas sim à dimensão simbólica, racional e criativa da consciência humana. Então, ele explica isso, e aí ele vai mostrar, né, e o pensamento para Petazoni, Petazoni assume parcialmente o ensino de Benedetto Croce e, acima de tudo, insiste na importância do fato religioso como eixo do estudo das religiões. Porque, assim, ele vai dizer que vai historicizar. Então, o historicismo a referência do historicismo na Itália é Benedetto Croce. Então, ele vai fazer isso. Como assim, se Croce é contra? Aí é por isso que é parcial, né? Porque ele não vai concordar com tudo de Croce, como Croce não concordou de tudo de Hegel, né? E aí, tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, sempre que os historiadores das religiões vão falar sobre religião, eles falam fato religioso. O fenomenólogo da religião, ele vai dizer o fenômeno religioso. Isso é uma coisa que, inclusive aqui, eu percebi que o professor Natália Spineto, que é o meu supervisor, nas aulas, ele insistia muito, né? Insistiu muito em explicar. E aí eu também estou trazendo, né, baseado também nessa observação dele, que para se diferenciar mesmo da fenomenologia, eles usam fato religioso, e porque também, insistindo, né, na história, porque se vocês lembrarem, não sei se vão lembrar, Benedetto Croce, ele fala fato, aquilo que foi feito. Lembra que um dos slides ele fala isso? Então, Petazoni, ele acrescenta religioso, fato religioso. E aí, o fato aqui também, né, agora sempre pegando um bigu nas explicações do professor Natália Spineto, ele fala que o fato é o participio passado do verbo fare. Verbo fare em italiano é fazer. Se é participio passado, é feito. E no nosso caso, fato, algo que foi feito, né? E aí, já na fenomenologia, fenômeno religioso, o fenômeno é algo que se faz, é algo que se demonstra, e aí o que é que está se demonstrando? O que é que se faz, que se revela, né? Que se mostra? O sagrado, na fenomenologia. Já na história, o fato, ele é feito por quem? A pergunta é essa: quem é que fez? O homem daquela cultura, o homem dentro da sua cultura, né? Então, esse detalhe, né, de fato religioso e fenômeno religioso. Aí eu digo, vou olhar, né, no dicionário, né, de português, o que ele diz do fato, a etimologia da palavra, né, do fato. Aí ele vai lá e lá tem assim, fato deriva do latim facto, com o sentido do que foi feito. Então bate, né? E aí
Eu vou passar para o próximo slide, porque faz um link, né, que esse facto aqui, eu falei para vocês que ele vai construindo o pensamento dele, dialogando, né, dessas leituras, desses autores, e aí o facto aí vem também de Benedetto Croce, de João Battista Vico, que, como Croce, Pettazzoni também é influenciado, não só Pettazzoni, mas também Croce, por conta do historicismo, e aí, isso aí, Pettazzoni se baseia no filósofo italiano Jean Battista Vico, um autor do século XVIII, que se refere ao aforismo latino verum factum, que só podemos conhecer verdadeiramente aquilo que nós mesmos criamos ou fazemos. Verum factum, é isso. E aí a lógica, né, logo a história é uma criação humana, um processo em que os seres humanos moldam suas próprias sociedades e culturas. Porque eu tenho a Ciência Nova, é um livro de João Battista Vico, e nesse livro, eu usei esse livro no mestrado, ele diz assim, que o homem não pode conhecer da natureza, porque ele não criou a natureza, mas o homem pode conhecer aquilo que ele cria, ele criou, ele conhece. E aí, alguns momentos das teorias de Pettazzoni, ele está sempre buscando, né, ou das respostas que ele dá a Croce, está buscando sempre um autor, justificando, né, e embasando esse seu arcabouço, né, teórico-metodológico. Então, continuando, eu dei aquela entradinha para explicar, né, de onde veio o fato religioso, aí voltando para ele, né, a importância do fato religioso como eixo dos estudos das religiões, que Pettazzoni diz, né, para o modus operandi dele, significa que quando fazemos história das religiões, não devemos ir em busca de semelhanças, de analogias, de coerência e etc. Nós devemos reconstruir um fato religioso nas suas circunstâncias históricas. O que é isso? Né? Reconstruir um fato religioso nas suas circunstâncias históricas. O nosso próximo slide vai explicar. Então, para Pettazzoni, são duas coisas, duas situações para reconstruir o fato religioso dentro das suas circunstâncias históricas. É a inclusão desse fato dentro de um intervalo histórico, estudado sobre as bases antecedentes e sobre seus efeitos consequentes, a causa e o efeito, praticamente, o fato religioso vai surgir, mas ele não surge do nada, ele surge porque algo ocorreu antes, ocorre, ele surge, e ele, quando surge, ele tem um efeito, ou seja, uma causa, ele surge, e ele, quando surge, tem um efeito. Então, isso é reconstruir, um dos elementos para reconstruir, dizer qual a origem, né, esse desenvolvimento dessa origem, desse fato ocorrer, e qual foi o efeito que esse fato, após ocorrido, provocou. Além disso, ele pegar esse fato e colocá-lo dentro de um contexto cultural em que ele surgiu, né, buscando entender esse fato religioso, relacionando dentro de uma rede de fatores, de influências, de determinações de ordem cultural. Pegar o mesmo fato, ele pode ocorrer numa civilização grega, em outra civilização, mas ele tem outras respostas, porque dentro da cultura grega, ele foi se relacionando com situações de ordem cultural, com a economia, com a política, e numa outra civilização também ela vai estar relacionada com isso, ela vai ter diferenças. E é isso que ele está interessado, né?
veja que eu também estou fazendo isso com o Petazone, que eu estou tentando trazer Petazone, não assim, Petazone foi assim, eu estou tentando trazer também quais foram essas redes, né, essas influências que fez com que também ele tenha, né, formulou toda a sua teoria, né, e aplicou o seu método. Também está trazendo um pouco disso. E aí, esses são dois aspectos do aspecto característico do historicismo de Petazone. Entretanto, para Petazone, é fundamental também, né, manter aqueles dois aspectos que Benedetto Croce condena, né, que ele não aceita, que é a autonomia da religião e o método histórico comparativo. Como é que ele faz isso, né? Porque ele está só explicando o que seria, como fazer com um fato religioso, mas ele não explicou essa autonomia, né? E aí, vamos lá, ele vai explicar essa autonomia assim, gente, eu não sei se eu falei, esse texto que eu estou usando aqui, eu coloco aqui Petazone, né? Ele é um texto, Método Comparativo de Petazone, de 1959, porém, algumas citações, dessa vez eu não coloquei, eu ponho Petazone de 2016. É uma tradução que foi feita por mim, Lourenço. Lourenço é aluno do doutorado, alguns já conhecem ele aí, não sei, mas para quem não conhece, né, nós fizemos a tradução do método comparativo de Petazone em 2016, já completa 10 anos, e veja que em 1959, Petazone ainda continua respondendo, né, a cátedra foi instituída em 1924, 23, 24, e em 1959, quanto tempo dá? 30 e poucos anos, né? Ele ainda continua tentando, justificando isso, né? Para ver que a coisa não foi tão fácil. E aí, nesse método comparativo, nesse método, ele vai dar respostas. Se uma pessoa lê esse método comparativo, sem saber de tudo isso, ele não está entendendo o que Petazone está dizendo, vai ler por ler. Mas quem sabe de todos esses enredos, todas essas entrelinhas, quando vai ler, aqui ele está falando isso, aqui ele está dizendo isso, aqui vai conseguir, né, ter um conhecimento mais profundo do que ele está tentando dizer nesse método comparativo. Aí eu tirei alguns pontos, né, para essa apresentação aqui, que ele vai responder, né, para Croce, que ele diz assim: as ciências das religiões, no sentido moderno do termo, nasceram sob o signo da comparação. Ou seja, a professora Lúcia, quando explicou Max Miller para vocês, falou que ele fez a mitologia comparada, né? Então, aí ele vai... então, a ciência das religiões, que teve seu nome cunhado por Max Miller, usou comparação. Aí ele faz... Naturalmente, a comparação das ciências religiosas é, de fato, muito mais antiga que a mitologia comparada. Ou seja, não foi Max Miller que começou a comparar. Antes já se fazia a comparação. E aí, eu trago também... Nos tempos modernos, o método comparativo já aparece embrionariamente delineado no século XVIII. Aqui, eu agora coloquei aqui e não me lembro qual era o comentário que eu ia fazer, porque acho que já também vem a partir de João Batista Vico, que João Batista Vico é desse século. E aí, o que ele está fazendo? Ele está respondendo, olha aqui, a comparação não vem daqui, a comparação não foi só aqui, a comparação já vem embrionariamente, quer dizer, já era meio que embrionário já dali, e aí ele vai adiante e diz, Petazone aponta que Miller construiu sua metodologia comparada de forma preconceituosa quando associava mito à malatia da linguagem. Aí ele aproveita aqui, e eu trouxe, para fazer uma crítica a Miller. Em que sentido? Porque ele diz que, não só ele, mas outros também, né? Mas ele aproveita nesse texto, e aí, como eu estou falando desse texto, né?
porque Miller reduz a fazer, e ele não podia fazer diferente também, como Petazone mesmo diz, porque a filologia, né, e a linguística vai usar textos, mas Petazone entende fazer comparação na religião, inclusive das civilizações que não tem escrita, né? Aí ele aproveita e faz uma crítica ali também, né? Que ele foi preconceituoso. E aí, vamos ver mais. Ele vai e traz também, sob a influência do pensamento naturalista e evolucionista, a antropologia fez uso de dados cada vez mais abundantes da exploração etnográfica para construir uma teoria do curso da civilização segundo leis uniformes e constantes. O que é isso? Ele está indo lá para os antropólogos, Taylor, Fraser, para a etnologia, que inclusive Petazone, quando a cátedra de História das Religiões foi instituída, depois ele vai atrás, porque Petazone, ele não só teve uma função didática, quando essa cátedra foi instituída, ele teve também uma função administrativa, como os nossos professores também fazem. Por exemplo, a professora Lúcia, por muito tempo, ela trabalhou ela agora está no departamento, mas trabalhou na coordenação, desenvolveu, né, a atividade administrativa na coordenação da graduação, no departamento e na pós. Então, desse mesmo jeito, Petazone, ao mesmo tempo que dava aula, que exercia o magistério, ele também buscava, através da parte administrativa, ampliar, né, buscava redes, né, para apoiar esse estudo. E ele criou outras instâncias dentro do curso, que eu não trouxe para aqui, mas quem quiser saber mais, tem 2 volumes físicos do meu mestrado na biblioteca setorial, e tem no repositório da UFPB, tanto o mestrado, quanto a dissertação de mestrado, como a dissertação, a tese de doutorado, no repositório. E aí, quem quiser, se tiver interesse, tem lá como foi que ele fez essa parte administrativa e o que foi que ele conseguiu criar administrativamente. Uma das coisas que eu achei muito interessante foi ele conseguir que, dentro da Universidade La Sapiência, fosse criada a cátedra de etnografia, que não se estudava. Não era um estudo, não tinha esse interesse na Itália, né? E ainda não tinha se criado. Essa cátedra foi instituída em 1937. É a única coisa que eu lembro assim, do livro, porque já faz tempo que eu não leio, e lembro bem que essa cátedra foi por esse ano. Depois de algum tempo da história das religiões, ele foi lutando porque para ele, como ele tinha a influência desses antropólogos, ele achava importante que os alunos também tivessem esse conhecimento para poder entender o que eles iam pesquisar. Porque se você não tem leituras sobre o assunto, fica difícil falar da religião numa perspectiva não confessional, né? Você vai, para falar dela, tem que dialogar com a sociologia, com a antropologia, né, com a etnografia, e aí faltava, e a etnografia ajudava muito nesse entendimento, mas faltava esse ensino, né, na Itália. E aí uma das coisas que achei muito interessante, além dele estar lutando, né, por essa cátedra, é também o inserimento desse estudo na Universidade de Roma. E aí, deixa eu ver se eu me perdi. Sim, aí ele diz também, né, que a antropologia vai usar a comparação. Veja quanta coisa que ele está argumentando, né? Por que não a comparação, né? Olha aqui que a comparação está ocorrendo em todos esses âmbitos. E mesmo ele sendo o farol
uma pessoa influente, mas ele, por ele ter influência, também eu tenho o meu arcabouço, né, teórico, para justificar o porquê desse uso do método comparativo. Aí ele vai trazer a fenomenologia também no texto, né? Ele diz, na fenomenologia, a comparação é necessária para obter da similaridade das estruturas o senso fundamental dos fenômenos religiosos, isso é, o seu próprio sentido religioso, né? Veja, fenômeno religioso é o que ele põe lá no texto. E aí ele aproveita, mesmo dizendo, ele vai fazer a mesma coisa como ele fez com Max Miller, ele aproveita do momento e dá aquela alfinetadazinha na fenomenologia. Aí ele vai dizendo que eu não trago todo o contexto, tá, gente? Eu trago só os recortes, que é aquilo que vai me interessar, mas para entender melhor, vocês vão ler o texto, e aí vocês vão ter todo seguindo uma lógica, né, do que ele vai desenvolvendo. Aí ele diz assim, entendendo o fenômeno religioso como aparição ou revelação, lembra que eu disse o que fenômeno religioso é aquilo que se mostra, né, aquilo que se revela. Aí ele vê assim, entendendo o fenômeno religioso como aparição ou revelação do sagrado, e como experiência do sagrado, a fenomenologia deliberadamente ignora o outro modo de pensar e de entender, porque cada fenômeno é um genômeno. Aí deixa fenômeno e genômeno. Genômeno, origem, fenômeno é o fenômeno. Aí ele diz que a fenomenologia ignora que cada fenômeno é um genômeno. Cada aparição pressupõe uma formação e cada evento por si, por trás de si, traz um processo, né, de desenvolvimento. Que quer dizer isso? Quer dizer aquela coisa lá no início que eu mostrei, né? Ele está dizendo, é aquela situação de causa e efeito, e ele diz que a fenomenologia, ela ignora. Então, ele ali também faz, né, a criticazinha dele, né, alfinetada na fenomenologia, embora ele se aproveite da fenomenologia para trazer a religião como sui generis, como objeto de pesquisa, né? A fenomenologia serve para ele por isso. E aí, vamos lá, eu acho que eu estou antecipando a coisa. Aí ele fala, a alternativa parece, portanto, claramente delineada entre uma fenomenologia sem rigor historiográfico e uma historiografia sem uma adequada sensibilidade religiosa. Então, estão entendendo? A fenomenologia se preocupa em historicizar o fenômeno religioso. E a historiografia não quer saber de estudar a religião. E aí ele vai, em perspectivas metodológicas, trata-se de saber se a comparação não poderia ser diferente de uma comparação mecânica, de registro com semelhanças e diferenças, porque isso era a comparação que se fazia, ou porque essas comparações que ele diz que vinham sendo usadas, entendeu? Era feita dessa forma. E aí ele está fazendo essa proposta, né, de fazer uma coisa diferente de uma comparação mecânica de registros, semelhanças e diferenças, ou se não se percebe, ao contrário, uma comparação que, superando o momento descritivo e classificatório, possa estimular o pensamento da descoberta de novos relacionamentos com aprofundamento da consciência histórica. Fazer a comparação para se entender, para se aprofundar e ter a consciência histórica daquilo que está ocorrendo. Certo? E aí, vamos para o nosso próximo slide, que ele vai dizer assim, vai dar uma proposta, né? Em termos sistemáticos, trata-se de superar as posições unilaterais da fenomenologia do historicismo, integrando-as reciprocamente. Ou seja, a proposta de Pettazzoni, teórico-metodológica, é essa, de integrar fenomenologia e historicismo. Ele vai discorrer sobre isso, eu não trouxe, né, para aqui. Mas ali ele vai, a proposta dele, essas duas
ciências, ela vai dar para a ciência, a história, né, a ciência, a história, como um valor de ciência qualificada, que era o que vinha se debatendo, né, vinha se discutindo, que não tinha qualificação, né, essa história das religiões. E aí, porque, veja, em Croce, ele não podia ter uma autonomia da religião. Onde é que ele vai buscar? Na fenomenologia, onde a religião tem autonomia por ser sui generis. E aí, em Croce, ele vai buscar o historicismo, porque a fenomenologia, ela não se importava em historicizar. E aí ele propõe essa junção. E aí, vamos ver o que ele diz. Isso é, potencializando a fenomenologia religiosa com o conceito historicista de desenvolvimento, que eu acabei de dizer, e a historiografia historicista com a instância fenomenológica do valor autônomo da religião, entendem? E aí, permanecendo com isso, resolvida a fenomenologia na história e juntas, reconhecidas na história religiosa, o caráter de ciência histórica qualificada. Aí, indo já para minhas considerações finais, eu uso Sabatucci, que foi um aluno de Pettazzoni e também um que sucessor dele na cátedra. Aí Sabatucci vai dizer, Pettazzoni conseguiu, de certa forma, superar as escolas histórico-filológica e histórico-cultural, que são aqueles pensadores lá, né, que a professora Lúcia e que eu trouxe de Max Miller e os antropólogos, até o Pat Schmid, ao colocar a história como o único meio pelo qual é possível estudar as religiões. Através do método histórico comparado, foi possível estudar tantas religiões ditas em sua época, superiores, quanto as inferiores. Superiores e inferiores, com escritas e sem escritas. Sem que fosse confundido com o colecionismo bibliográfico, visto que um de seus objetivos era levar à cultura italiana o conhecimento dos fatos históricos. Pettazzoni, ele insistia em dizer que esse estudo não era só uma questão dentro do âmbito acadêmico, era também uma coisa dentro para a sociedade, para a cultura, para que a cultura conhecesse outras civilizações, outras civilizações com outras práticas religiosas. E não só o cristianismo. E aí, ele continua aqui, dessa forma, ao invés de limitações, ele buscou ampliar a pesquisa histórica, posto que a comparação lhe evidenciava uma concordância e uma discordância dos fatos religiosos, na medida que ele ia comparando, ele ia vendo, né? Assim, para Pettazzoni, aí Sabatucci vai explicar agora, repetindo, em outras palavras, aquilo que a gente já tem visto antes por Pettazzoni e que eu expliquei também logo no início. Cada fato religioso visto de forma singular, um fato religioso visto de forma singular, é uma formação, e como tal, é uma saída, e, portanto, o índice de um acontecimento anterior e, ao mesmo tempo, o ponto de partida de um posterior desenvolvimento. Consegue entender? Que é aquele fenômeno que aparece. Ele é o índice de um acontecimento anterior. Aconteceu, ele apareceu. E, ao mesmo tempo, esse mesmo fato, ele é o ponto de partida de um posterior desenvolvimento. Porém, se a pessoa ler assim, vai entender? Não vai, né? Tem que ter toda essa explicação para entender o que Sabatucci está querendo dizer. Esse texto é enorme, para ele explicar esse pedacinho aqui, esse texto de Sabatucci. Aí, então, Pettazzoni, ele não faz uso de visões lineares, abstratas e universalistas. Ele propõe uma história das religiões fundada na análise empírica, na comparação controlada e no respeito às diferenças culturais. Essa era a forma como ele entendia, né, fazer o estudo dele dentro da história das religiões.
E aí, gente, como se falou da revista, eu achei por bem não inserir isso logo, mas peço a vocês que têm um pouco de paciência, que eu gostaria de falar. Essa revista ela foi criada em 1925. Na capa dessa revista, sempre que eu falo dessa revista, eu gosto de citar isso aqui. Na capa dela, né, estudos e materiais de história das religiões, persegue, em seu campo especial, os fins da ciência e da cultura. No início, eu disse assim, todas as revistas, quando ela saía falando de religião, elas vinham indexadas ou elas fechavam. E aí, ele coloca já na capa, não é na capa na primeira parte, não sei como é que se chama, aquela partezinha outra, né, depois da capa, entre capa, não sei. E já vem isso de cara, 1925. Aí ele continua, isso tudo que eu estou dizendo, isso está lá, né? Para a ciência, ela contribui fazendo objeto de história a religião e seu desenvolvimento. Ele vai trazer a religião como objeto de história e seu desenvolvimento. A cultura, ele abre mais largos horizontes, promovendo uma maior participação do pensamento italiano ao conhecimento de formas e momentos de civilizações menos próximas e menos conhecidas. Entendem? Ele, já na capa da revista, ele já vai preparando, né, o que vai ser lido, né, o que vai estar ali, né, escrito. E aí, eu trouxe a revista La Crítica. Vai falar de uma revista, vamos também dar voz a Benedetto Croce, na revista La Crítica, né? Ele escreve, né? Lembra que quando eu disse que Pettazzoni faz a aula, Croce faz uma crítica. Dentre tantas coisas que ele diz, eu trouxe esse recorte. Na verdade, esses estudos sobre a história das religiões e das relativas cátedras não surgiram hoje na Itália por alguma necessidade, nem especulativa, nem moral, mas unicamente pela necessidade de erudição, para garantir que a Itália não restasse atrasada em relação a outros países no culto de tais estudos. Ele disse que era só para a Itália não ficar para trás, né? É o modo que ele estava lendo, né, isso. Comprovando, né, que ele não tem interesse nesse estudo. Em outras palavras, esses estudos surgiram ao mesmo modo no qual se procura completar as coleções de uma biblioteca. Aquele material de biblioteca, como aquelas cátedras, aqueles volumes de erudição, que poderão eventualmente servir. Engraçado, né? E ele era convicto. E não direi que essa intenção não seja louvável, mas seria um caso totalmente novo que, do colecionismo bibliográfico e erudito, nascesse um movimento ideal e moral e de uma coleção enciclopédia de todas as religiões. Falar de religião para ele era uma coleção enciclopédia, surgisse uma consciência religiosa, surgisse que, se tivesse consciência que existem outras religiões, que existem outros modos de ver outras tradições religiosas, né? Eu trouxe só esses recortes, mas ele traz muito mais, né? A crítica dele, eu nem sei quantas páginas são, e que Pettazzoni responde a essas críticas em um outro momento. Aí, porque eu quis trazer para vocês, comprovando, né, o que veio, o que eu vim, o que eu utilizei. Gente, eu estou com a dor na coluna, porque passei o tempo todo hoje sentada. Aí, falar todo esse tempo de Pettazzoni, e aí a professora Lúcia também ela vai concordar comigo, porque eu uso também isso, falar todo o tempo dele, e ele defender que a religião tem autonomia, ele também tem que trazer o que seria religião para Pettazzoni, né? E aí, outra revista,
onde está publicado esse conceito de religião para Petazone, é a revista Estrada Maestra. Estrada Maestra é a revista que o querido Mário Gandini, paisano, eita, a palavra não me veio. Ele é da mesma cidade que Petazone, e ele é de São Giovanni Pessicetto. Mário Gandini faleceu há pouco. Ele se interessou por intelectuais da sociedade, e aí ele, dentro da biblioteca de São Giovanni Pessicetto, ele abriu um espaço que se chama Fundo Petazone, e nesse Fundo Petazone tem o que Petazone escreveu e o que escreveram sobre Petazone. Então, foi lá onde eu fui buscar o meu material, eu conheci o professor Gandini, e além desse Fundo Petazone, existe uma revista, a revista Estrada Maestra, que é a revista deste Fundo Petazone e da biblioteca. Ele escreve coisas da cidade, sobre eventos e sobre esses intelectuais pessicetanos que escrevem, que estão desenvolvendo trabalhos, e ele traz para a cidade conhecer sobre a história dos cidadãos da cidade, né? Eu acho muito interessante esse trabalho do professor Mário Gandini. E nessa revista Estrada Maestra tem a citação, né, de o que é religião para Petazone. E aí eu trouxe para cá, né, porque falar de Petazone e não trazer, ele defende o ensino da religião, e não dizer o que é religião para ele, né? Aí eu digo, eu vou fechar a minha apresentação, e eu estou terminando, né? Vou ler aqui para vocês, né, o que é religião, né, para Petazone. A religião é vida, e para usar um termo filosoficamente mais comprometido, existência. Existência, né, é um termo na filosofia bem utilizado. A religião como experiência interior, religiosidade, como íntima participação ao absoluto existencial, se exprime historicamente em formas culturalmente condicionadas, que, como tal, se abre ao julgamento histórico e são o objeto próprio da história das religiões. Religiões primitivas, antigas e modernas, religiões nacionais e supranacionais. Essas categorias de religião aí, precisa estudar o que são cada uma para Petazone, porque são religiões que surgiram num local e depois foram para outros locais, se desenvolveram, como, por exemplo, o budismo nasce na Índia, depois vai para outros, né, para a China, para o Japão, como o cristianismo também. E aí ele dá essas nomenclaturas para essas religiões que nacionais, elas são dali, e dali elas não saem, e aquelas que surgiram no local e vão para outros, aí ele vai dando esses nomes de religiões modernas, nacionais e supranacionais, e religiões antigas. E aí ele continua como conceito, né, para terminar nesse último slide, aí ele vai completar, né, ele traz o que seria, e aí completa. É grave erro erigir em absoluto religioso uma dada forma religiosa histórica, que é cristianismo, né, na época, né, isto é, uma religião em particular. Falar que religião a partir daquela religião histórica, né? O próprio conceito de religião, que amadureceu no âmbito de uma determinada religião histórica, não deve ser tomada como um conceito absoluto de religião. E isto não é válido para todas as religiões. Eu gosto muito desse conceito de religião dele, que ele está dizendo, por exemplo, uma dada religião histórica, a religião cristã. Eu vou dizer o meu conceito de religião a partir da religião cristã, quando em outras civilizações esse conceito não existe de religião. Aí ele disse que não pode ser usado esse conceito de religião de forma absoluta, porque isso não é válido para todas as religiões, ou seja, para todas as civilizações, né? E aí, gente, eu terminei, obrigada.
agradeço aí a vocês pela paciência. Aqui tá as referências, tem os links aqui do repositório, não sei se dá para ver. E é isso. De repente, se vocês quiserem, me interromper aqui, para ver se vejo vocês, porque eu não estou vendo nada aqui. Assim, é uma coisa que é complexa, tentei trazer de forma resumida, espero ter conseguido. E vocês aí estou aqui, para que vocês quiserem conversar, discutir. É, sim, 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 sim. E é atual, né? Sim, sim, é sim. Aham. E ele está ali sempre discutindo, porque a gente tem que pensar que ele não estava como hoje, cômodo, né? Eu vou estudar religião, eu vou falar aqui, estou me preocupando se a cátedra, se o curso de ciência das religiões vai acabar amanhã. Ele estava preocupado, era manter isso, né? Os bombardeios, o evento que ele quis fazer, porque existiam os eventos, e da Associação Europeia, inclusive foi ele que criou, junto com o Vanderlei, cria essa associação, e aí ele queria trazer para a Itália e não estava conseguindo, então, assim, tem muita coisa que ele foi deixado, né, de lado. Alguém levantou a mão, Sereia, bruxa levantou a mão. Quem é? Ah, tô vendo o professor Gerson ali. Olá, professor Gerson. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Professora, não sei se tem alguém na minha frente. Não sei se sou eu. Pois é, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a professora Márcia. Muito obrigada, primeiro, pela apresentação. Eu amei muito a escola italiana. Não conhecia nada, vou ser sincera, não conhecia nada. Achei maravilhoso. E eu fiquei pensando aqui, dessa questão do método dele, de fazer uma pergunta. Como ele dialogou, né, como você falou, com James Fraser, né, com alguns antropólogos e etnólogos evolucionistas, né, se eu não me engano, você disse que ele fez uma crítica a esse evolucionismo, né? Assim, como é que eu posso dizer? Como ele trabalhou essa crítica a partir de pensamentos religiosos que esses evolucionistas diziam que estavam superados, mas que a gente vê que existem até hoje espalhados pelo mundo. Se ele falou alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque eu tava estudando também outros pensadores que dizem, né? A gente fala que o totemismo, como se o totemismo fosse uma coisa superada, o animismo como uma coisa superada. E isso é uma grande falácia, gente. Se a gente vê os povos originários ou outras culturas, o animismo está aí, o totemismo está aí, está tudo aí, nada foi superado, só foi espalhado. Né? E se ele fala alguma coisa específica nesse âmbito, sabe, que eu queria usar ele como método, sabe? É isso, professor. Obrigada. Ele não está preocupado. A superação e a crítica que ele faz é porque ele não vê de forma linear. A crítica a esses antropólogos é que eles viam, eles estão atrás da forma originária e eles entendem, aplicam da mesma forma que é uma civilização para todas. Ele não é de acordo com isso, porque para a Petazone, cada cultura vai ter sua especificidade. Vai dialogar com todo um contexto, com a sociedade, com a cultura, com a economia. Então, a crítica que ele faz é essa, porque esses antropólogos estavam estudando essas religiões, primeiro estavam buscando a forma original,
E, para isso, é como se eles enrijecem, né? Dizem que é assim para toda a cultura. E aí, não é. Inclusive, por isso que eles vão sendo criticados, porque não é igual, de uma cultura para outra, vai mudando isso, entendeu? Mas não é quanto ao animismo, ele diz que animismo existe ou não existe, não, ele não questiona isso. A história das religiões, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada em dizer, isso ocorre por quê? Vou buscar o que está, qual foi a causa, qual foi o efeito disso, e dialogando com o quê? Dentro de um tempo e de um espaço, as coisas vão acontecendo conforme aquele local e aquele espaço, aquela cultura. Esses pensadores evolucionistas, e positivistas, eles viam isso de uma forma linear, e Pettazzoni não vê de forma linear, entendeu? Ele não está preocupado se tem animismo, se não tem animismo. Não é bem isso. Agora, o padre Schmid, ele está, sim, debatendo, porque não é, e aí ele vai comprovar, no livro dele, A Ciência de Deus, ele escreve 2 livros, aí ele vai comprovar que, repetindo que eles estavam preocupados para entender a religião, queriam entender qual foi a forma originária de religião, para depois se entender as outras religiões. E aí cada um, né, vai dizendo, foi o animismo, foi o totemismo, e depois outros vão surgindo e vai dizer, mas não foi desse jeito. Aplicam esse animismo e totemismo dentro de religiões, porque, veja, animismo e totemismo, Miller está estudando religiões com escritura. Os antropólogos vão atrás de religiões que não têm escrituras, de cultura oral. E aí, essas discussões, elas vão dentro de um contexto onde um lê o outro e é de acordo ao rebate, é de acordo, né, refuta a ideia ou não. Ou então, aprofunda aquela ideia, está dentro desse contexto. Os antropólogos, os antropólogos clássicos, né, que eles chamam, esses 2 antropólogos, eles vão ser criticados porque depois vem Langer e diz, eu vi nessa tribo aborígena, um rito iniciático, onde tinha um ser supremo, e não tinha o politeísmo, porque é isso que eles estão procurando, quem é a religião que veio primeiro. Aí, o que acontece? Ele vai desconstruir, aí vai discutir com esses outros 2 antropólogos, ele diz, não, você foi lá, as respostas, né, é onde que Pettazzoni vai se interessar nisso, que vai dizer assim, você foi lá, você viu isso, mas provavelmente é influência dos missionários que eles chegam nessas civilizações e querem como é que a palavra não me vem em português, querem instituir a confissão monoteísta, e aí você viu isso, está sofrendo influência disso, entendeu? Aí Pettazzoni está interessado nesses enredos, não em dizer se tem ou se não tem monoteísmo, para você embasar aí o seu trabalho, você vai ter que buscar pensadores que afirmam, né, mas tem, né, você vai ter, Pettazzoni, ele está preocupado em método, aí, estudar as religiões com o método comparativo. Aí, eu escrevi um texto agora há pouco do Pettazzoni, o que seria a atualidade de Pettazzoni, porque não é que Pettazzoni continua atual, né, mas em alguns pontos, do modo de pensar, e se ele tivesse vivo, tivesse continuado com o pensamento dele, ele teria também se atualizado, né, na visão dele. Então, é nesse sentido, viu? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professora, obrigada. Laroche. Oi, professora Márcia, parabéns, tudo bem? Eu queria só ver se eu entendi um pouquinho. Por favor, me corrija. No caso,
O Pettazzoni, ele vai defender que o estudo das religiões ele pode ser comparativo, mas sendo possível também analisar as religiões em suas especificidades, mas também procurando padrões universais. Aí, no caso... Universais, não. Não universais. Esses padrões seria como? Ele vai, por exemplo, o rito, não, um mito que acontece na Grécia, como eu falei, e um mito que acontece em uma outra civilização. Mito tem os dois, mas aí a gente vai buscar quais são o que interessa para ele, né? Tem coisa que se parecem nesses dois locais, nessas duas civilizações, tem. Mas o porquê que ele acontece nesse local, como e por que ele acontece aqui, nesse local, e como ele acontece nesse outro. E aí ele vai buscar, dentro desse ponto, né, que parece comum aos dois, vai buscar as diferenças, as causas e efeitos, são diferentes conforme a civilização. É isso que ele vai, então não é universal. Ele não defende essa coisa universal e nem constante. Só mais uma coisa, aí no caso, então, ele vai criticar essas perspectivas, né, que vão reduzir a religião, né, ou seja, que focam apenas em aspectos isolados ou em mitologias. Então, para ele, o importante era ver a religião como algo completo, incluindo todas as práticas e crenças, e ele também era contra a evolução de forma não linear das religiões, que foi o que a senhora... Sim. Ele não olha a religião de uma forma linear e constante. Ele é antipositivista, dizem, mas alguns fazem crítica a Pettazzoni, que ele também, em algum momento, ele era positivista. Mas, veja, ele cresce, ele constrói a teoria dele lendo esse povo. Uma hora ele vai concordar, uma hora vai discordar, conforme é conveniente para ele. Entendeu? Agora mesmo eu escrevi um texto onde eu vou fazendo essa análise do texto A Persui Traducti, que é um texto que Pettazzoni escreveu no primeiro volume da revista Numen. A revista Numen é uma revista da Associação Europeia, é a Associação Internacional de História das Religiões. A gente tem a ABHR no Brasil, e essa é internacional, que foi criada, né, por Pettazzoni e Van der Leeuw, que é um fenomenólogo, e, inclusive, alguns pensadores, né, alguns estudiosos de Pettazzoni, diz que essa proposta que Pettazzoni diz de unir história e fenomenologia, porque ele, naquele tempo, ele estava vivenciando esse momento da instituição da Associação Internacional de História das Religiões, onde esses sócios, né, esses teóricos, esses estudiosos, eram fenomenólogos e historicistas. E aí dizem que ele teve essa sacada de juntar esses dois, né, vieses de pensamento e dizer assim, a história das religiões faz conveniente para ele. Ela faz isso, ela vai juntar esses dois modos de estudar, e aí a gente vai ter toda a religião de uma forma toda completa, né? E no seu total, né? Alguns falam isso, vai saber, eu não saberia dizer, eu faço as minhas leituras, né? E as impressões dos autores que são renomados em estudar Pettazzoni. Então, é isso. Obrigada, professora. Por nada. Professora, só um comentário breve aqui, eu estava prestando atenção no que a senhora explicou para a Cátia, para mim, eu acho que eu entendi assim, o antropólogo, às vezes, ele busca muito também a especificidade, né? O antropólogo, ele busca cada grupo, cada cultura, e procurar especificidade, só que o antropólogo, pelo que eu entendi, né? O antropólogo, ele busca diferenças culturais, rituais, simbólicas. As diferenças que o Pettazzoni busca é pelo contexto histórico. Sim. O foco dele é o eixo histórico, sim. Pronto, eu entendi. Outra coisa, você entendeu bem, e deixa eu dizer, talvez eu esqueci, foi bom você falar isso, muito bom, porque nesse texto, A Persui Traducti, ele diz assim, e aí eu até disse que Pettazzoni e o próprio Sabatucci disse que ele vai dialogar com esses
teóricos da antropologia cultural e da filologia, né? Porque ele bebe dessas fontes. Aí, ele diz assim, a história precisa dos antropólogos, precisa dessas ciências outras para poder fazer história das religiões, porque ele não entende de antropologia da religião, sociologia da religião e fenomenologia da religião. Ele vai pegar dessas ciências, vai essas ciências vai dar para ele um arcabouço para que ele possa desenvolver historicamente o que ocorre desses fatos religiosos. E aí ele diz, porque essas ciências, por si só, não estão fazendo ciência das religiões, elas estão fazendo antropologia, está aí a especificidade, ela está fazendo antropologia da religião, ela não está preocupada com a religião perpassa, porque o olhar da sociologia é a sociedade, o olhar, isso é Petazzoni que diz, não sou eu, o olhar da sociologia é a sociedade, o olhar da antropologia é o homem, e o olhar da psicologia da religião é o homem na sua psique. Então, assim, elas não são ciências que, por si só, possam explicar o fenômeno, o fato religioso, não o fenômeno, o fato religioso. E aí, ele diz, né, é preciso que a história das religiões vá beber nessas fontes para poder trazer essas redes, né, trazer como que esse fato, né, ocorre. Se ele vai estudar, se ele está se relacionando na sociedade, ele vai precisar do antropólogo, né, que traga esses elementos. Não sei se você, explicando a você a especificidade da ciência, da antropologia, é justamente essa. Sim, 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 não, é, é, Ah, professora, sim, eu confio. meu sonho aí na Itália para estudar a história da bruxaria italiana, a senhora não tem noção, isso corrói até meus ossos. Então, é o local justo, as tarântulas. Olha, é assim, o tarantismo, eu acho, no doutorado, eu estudei os sucessores, e a minha tese era voltada para Ugo Bianchi. Porém, eu digo que eu fiquei encantada por Di Martino, porque ele é amplo, dialoga e vai buscar várias perspectivas dentro da antropologia, muito bom, Di Martino. Polêmico, mas é bom por isso, né? Mas eu amei estudar Di Martino. É que não dá, né? Tem que ter muito fôlego. Para. Uhum, uhum, sim. E
E assim, pensando no Petazone, por que que ele traz assim, que muitas vezes a gente fica assim, é ciências ou história das religiões? É que, veja, nesse texto mesmo, eu quero até ver se traduzo esse texto a pessoa introducte para o português. Ele diz que o termo história das religiões e ciências das religiões se confundia. Na época, né, que ele escreve esse texto, é 1954. Aí ele diz assim que essas duas nomenclaturas, nos eventos, elas, uma hora era a ciência das religiões, uma hora era a história das religiões, e aí depois ficou mais história das religiões, porque era a forma como, naquela época dele, se eles tinham essa interpretação, uma hora outra, como se fosse a mesma coisa. Mas o próprio Petazone vai dizer que não é a mesma coisa, e ele vai destrinchar o que é que tem de diferente entre um e outro. Uhum. É. Sim, sim. É porque é um período de formação, né? É o dele. Aí, na formação, tem né, essas nomenclaturas ainda para se esclarecendo, né? O que é cada uma delas. Inclusive, ele começa o texto dele assim, né? Que faz essa confusão entre esses duas nomenclaturas, ciência das religiões, ele coloca a ciência no singular e o objeto no plural, e história das religiões, história também no singular e a religião no plural. Então, assim, essas nomenclaturas precisa também estar conectada ao período, como que eles estavam entendendo, se é no início, né, em que período é da construção, né, desse modo de estudar as religiões. Professora? Está me ouvindo? Sabe o que eu percebi dessa discussão que a gente está fazendo? Que eu acho que cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado, sabe? Falando numa linguagem mais coloquial. Assim, o antropólogo vai achar que ele está fazendo a abordagem verdadeira da religião. Aí vem o historiador, ele vai dizer que ele está fazendo a abordagem mais completa da religião, sabe? Como a professora falou, eu acho que essa visão de que todas fazem parte do campo da ciência, que é multidisciplinar, é uma visão bem recente mesmo. Assim que eu entendo, não sei se estou errada, sabe? É isso mesmo, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. É. Aqui são 10h17, gente. São 5 horas. O livro, o livro ele tem
2 exemplares na biblioteca setorial daí do Centro de Educação, 2 exemplares, chegando lá pedindo às meninas, um pode sair, o outro tem que ficar, é só sair um para circular, mas tem na biblioteca. No livro, eu trago um pouco desses pensamentos, mas eu foquei na construção do que seria essas categorias supranacional e nacional, e o que ele criou de forma administrativa, enquanto no momento em que a cátedra foi instituída. Trago também o início, né, que por quando que essa cátedra foi instituída, o que veio antes, o que ocorreu antes, com Petrasano, eu trago mais assim, historicizando um pouco o contexto. Aí hoje eu entro mais... É, 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 é. Lia, é, eu trago mais detalhes históricos dessa problemática para até a cátedra ser instituída, os diálogos, cartas que ele envia, vários momentos assim bem dramáticos. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, é um prazer. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Professor, obrigada. Então, gente, muito obrigada por tudo. Então, para vocês aí, boa tarde, aqui para mim, boa noite. E boa sorte para vocês na construção do trabalho de vocês. Grande abraço, minha amiga Márcia. Bom abraço, professor Jess. Tudo de bom. Um abraço, professora. Obrigada. Até mais vocês, gente. Ok. Até mais, professora. Muito obrigada novamente. Muito obrigada a participação de todos vocês e pela oportunidade. Até mais. Obrigada, parabéns às professoras. Obrigada, até mais. Tchau, querida.